Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora venham dar um jeito nessa terra nossa, com o Padre Francisco tu faz uma força, e a comadre Clara e a Irmandade toda. O mundo é tão velho que para ser novo, o Padre Francisco. Paz e bem, gente querida, paz e bem a você que nos acompanha pela TV Selinalta, pela Web TV Franciscanos. Nós estamos no ar com mais um programa do Compadre Francisco. E hoje nós vamos falar sobre o mês da Bíblia. Temos novamente a presença de Frei Albino, que vai nos falar sobre a Padaria dos Frades. E hoje, Frei Leandro estreia o quadro Que Tal? Diretamente do Santuário Frei Galvão de Guaratinguetá. E logo na estreia, na abertura deste novo episódio, eu quero te agradecer pela companhia, pela audiência, por interagir conosco. O Compadre Francisco está indo longe e isso é causa de alegria para todos nós, para toda a nossa fraternidade. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero receber aqui no programa o Frei Luiz, que vai tratar conosco sobre o mês da Bíblia. Paz e bem, Frei? Paz e bem, paz e bem. Seja bem-vindo ao programa Compadre Francisco. Obrigado. A primeira de muitas, sem dúvida, participações aqui conosco. Frei Luiz, nós estamos no mês de setembro, gravando este episódio aqui ao lado da nossa igreja matriz, tanto é que nós até combinamos, os sinos começaram a tocar. E, Frei, conta para nós, no Brasil, como iniciou o mês da Bíblia? O mês da Bíblia começou no meio do povo, lá na cidade de Belo Horizonte, em 1971, onde o povo estava sedento de estudar a Bíblia. E então as paróquias de Belo Horizonte, neste ano, se uniram todas e pediram para que se estudasse a Bíblia nas casas durante o mês de setembro. Pois daí então, terminou o mês, todo o povo queria de novo continuar, né? E aí então é que a Arquidiocese de Belo Horizonte assumiu toda a coordenação e foi levando adiante os estudos nas casas. E em 1985, a CNBB, então, vendo que isto era uma boa ajuda para toda a igreja, instituiu, então, setembro, o mês da Bíblia. É por isso que todos os anos, então, na Igreja do Brasil, setembro é considerado o mês da Bíblia, já a longa data, para propiciar essa bonita experiência de encontro, de meditação da palavra, não é mesmo? Sim. E daí, então, o SAB, quer dizer, o Serviço de Animação Bíblica, ele se comprometeu a ajudar com 2 livrinhos. Esse aqui é o livrinho que sempre acompanha os estudos nas famílias. Esse aqui é o texto base, porque cada ano é estudado um dos livros da Bíblia. Muito bem, Frei Luiz, vamos tomar assento para a gente continuar aqui o nosso bate-papo no programa com o Padre Francisco. Frei, no mês de setembro nós também celebramos o dia de São Jerônimo. Qual a importância de São Jerônimo, então, na celebração deste mês da Bíblia? São Jerônimo viveu em torno de uns 1500 anos atrás, portanto no início do cristianismo, lá pelo ano 500, né? E ele, além de ser uma pessoa inteligentíssima, ele tinha facilidade para línguas. Ele era um apaixonado pela Bíblia. Estudou o hebraico, o aramaico e o grego, as 3 línguas que foi escrita a Bíblia. E então o Papa Damaso, vendo a paixão deste homem pela Bíblia e sabendo todas as línguas, quando ninguém mais sabia falar o hebraico, nem o aramaico e nem o grego, mas o latim. E ele então pediu para o Senhor: você não quer fazer a tradução da Bíblia
dos textos originais para o latim, ele aceitou o desafio. Aí intensificou seus estudos, consultou os exegetas, passou várias vezes lá na Palestina, o lugar onde Jesus pregou e viveu, e assim ele formou um trabalho muito grande da tradução da Bíblia para o latim. Mas não só isso. Ele tinha esta paixão pela Bíblia e aqueles textos que tinham dificuldades de ser entendido, ele sempre fez bons comentários a estes textos para saber o que eles queriam dizer. E aí então é que todo esse trabalho da tradução e os comentários recebeu o nome de Vulgata. Essa tradução, a igreja a partir daí adotou a tradução oficial para a igreja, tanto na liturgia como até para os estudos da teologia. E a festa dele é dia 30 de setembro, o dia da morte dele. Agora, a igreja aqui no Brasil, para não perder, porque muitas vezes vai cair num dia de semana, antecipou o dia da Bíblia para o domingo mais próximo ao dia 30 de setembro. Frei Luiz, e como nasceu a comunidade cristã em Roma? Nós sabemos que Jesus, ele pregou no seu país a missão de levar a sua mensagem, o evangelho, para outras nações, caberia aos apóstolos. Por isso que em Mateus, no final do evangelho, ele diz: agora é com vocês, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aí então é que vem, mas não façam isto sozinhos. Por isso que Atos dos Apóstolos, logo no início, capítulo 1, versículo 8, aqui está toda a estrutura dos Atos dos Apóstolos e da evangelização dos primeiros cristãos. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Então, as etapas da evangelização que Jesus deu para os apóstolos é esta. Primeiro, na capital, Jerusalém, onde Jesus passou os seus últimos dias. Depois, a Judeia, o estado dos judeus. Samaria, até os confins do mundo. No tempo de Paulo, quando Roma era a capital do mundo, teria aproximadamente 1 milhão de habitantes vindos de todos os cantos da terra. Chegando em Roma, então, você conhecia gente de todo mundo. Por isso, é ali que termina Atos dos Apóstolos, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Frei Luiz, e para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui no programa com o Padre Francisco, deixe uma mensagem, um convite para aqueles que nos acompanham para este mês da Bíblia. Nós estamos no início do mês de setembro, tempo oportuno de lermos, meditarmos a palavra de Deus, e o espaço está aberto para um bom conselho do Senhor. Eu pegaria o conselho de São Jerônimo. Ele, apaixonado pela Bíblia, apaixonado pelo Cristo, ele diz: ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. É uma mensagem fundamental que ele sempre citava. Ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Por isso, se eu quero ser um bom cristão, se eu quero seguir os passos de Jesus, eu não posso deixar de me alimentar da palavra da Bíblia. Muito bem. Frei Luiz, nós queremos te agradecer pela sua participação, pela sua presença aqui no programa. Até a próxima. Paz e bem. Paz e bem. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuaremos a falar sobre os conteúdos franciscanos diretamente lá do Convento São Francisco de São Paulo, com a padaria em que trabalha o Frei Albino. Até já! O Padre Francisco, o Padre Francisco. Nós estamos de volta diretamente do Convento São Francisco de São Paulo
e temos a alegria de novamente receber Frei Albino. Paz e bem, seja bem-vindo. Paz e bem, Frei Augusto, seja bem-vindo. Vocês acompanharam no último programa Frei Albino explicando sobre a costura, a confecção de um hábito franciscano como este que nós estamos usando. Mas aqui neste convento, além desta bonita missão de costurar os hábitos dos frades, dos franciscanos, o Frei Albino também tem uma bonita missão com a conhecida padaria do frade. Isso. Frei, quero te perguntar como é que surgiu essa padaria aqui no convento, qual que é a finalidade da produção de pães? Bom, essa padaria surgiu ao lado, onde é hoje a Universidade de São Francisco. Ali era o nosso convento. Com a história, nós viemos para cá, né? E ali os frades já distribuíam do seu próprio pão aos pobres aqui do bairro. Que isso aqui era um bairro, chamava-se Largo do Capim ou Largo do Repolho. Então, quando você vinha para cá, você vinha para o final da cidade. Sim. E os frades distribuíam do seu pão para os pobres. Mas começou a aumentar muito. O pessoal, vendo essa situação, começou a ajudar aos frades com farinha, essas coisas para aumentar a produção. E aí se foi. Ao longo do tempo, foi indo e foi virando tradição. Antes disso, começou que isso aqui era tudo uma chácara. Os frades, uma vez por mês, abatiam animais e dividiam com os pobres. Mas como depois tornou-se um perímetro urbano, não podia mais ter animais, os frades começou a distribuir do seu próprio pão. Aí surgiu o pessoal mais carente e as pessoas que podiam doavam farinha e os frades faziam para si e para a distribuição do povo. E nesse vai e vem, nós já estamos com 350 anos de pão dos pobres. Então, a produção de pães tem uma dupla finalidade. Uma dupla finalidade. Para o convento. Para o convento. E também no auxílio daqueles que mais precisam. No auxílio daqueles que mais precisam, que hoje nós fazemos os pães para o nosso sustento, fazemos os pães para a nossa venda na portaria e com essa venda nós adquirimos insumos para poder fazer pão para distribuir aos pobres que estamos hoje no nosso chá, aí na rua. Juntamente dos Cefras. Isso, dos Cefras, né? A gente ajuda esse pessoal. Frei, e quantos pães são produzidos diariamente para os pobres? Para os pobres, 300, 350, depende muito, porque às vezes aparecem doadores. Então esses doadores trazem os pães. Então quando eles trazem os pães, nós diminuímos a quantidade. Quando falta os doadores, nós entramos. Então, às vezes, entra nesse jogo de 300, 200, 100, aí varia muito. Conta pra gente um pouco sobre essa tradição franciscana de, nos nossos conventos, ter uma padaria, ter a confecção, além de pães, de outras coisas gostosas que alimentam a vida e a convivência dos frades. Além dos pães, tem a nossa famosa cuca, que todo convento tem uma cuca, né? Sim. As cucas do frade. No noviciado vocês já conheceram. E tem outras especiarias que a gente aprendeu com os frades antigos, né? Mais antigos, como, por exemplo, Frei Eugênio, Frei Barnabé. Com esse pessoal foi quem eu aprendi a fazer pão ainda no forno de lenha, que tinha que tirar as brasas para enfornar o pão. Aprendi com o Frei Eugênio, aprendi com o Frei Barnabé, né, que acho que muitos não conheceram, nenhum nem outro, né? E também com o nosso saudoso Frei Eduardo Schuster. Com ele também. O Schuster também. Que ele bacana. veio daí. Muito bem. E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, compartilhe conosco, com aqueles que nos assistem pela TV Selinalta, pela TV Franciscanos, uma história que certamente o senhor tem que seja marcante, de alguém que adquiriu esses pães ou que recebeu esses pães no Cefras, no chá do padre, e que por essa rica simbologia, pão é um alimento eucarístico, certamente também tocou a vida de nossos irmãos e irmãs. Certamente o Frei tem alguma história nesse sentido.
Sim, não tanto aqui do convento, mas quando eu morava em Bragança Paulista, lá eu improvisei uma padaria com forno de lenha. E virou-se que todo final de semana o pessoal queria pão. Então tinha a missa, depois da missa eu fazia os pães no forno de lenha e o pessoal já encomendava. E teve um dia da semana que veio uma senhora comprar um pão e eu não tinha pão durante a semana. Eu falei, senhora, só no final da semana. Ela diz, eu falei, mas eu precisava tanto, nem que fosse uma fatia de pão. Aí eu perguntei para ela, mas por que isso? Porque a minha irmã está doente e eu sei que se ela comer uma fatia de pão dos freis, ela vai ficar boa. E eu tinha o pão do convento. Então eu fui, cortei um pedaço de pão para ela e levei. Ela levou o pão para casa, provavelmente deu para a irmã comer, né? Depois ela veio agradecer porque a irmã tinha ficado boa e ela deduziu que foi a fatia de pão dos frades que ela tinha comido. Certamente o foi. Nós que carregamos essa espiritualidade, essa memória, Santo Antônio, toda terça-feira nós temos a tradição de recordar Santo Antônio com um pãozinho, também recorda essa bonita missão que nós franciscanos temos e levamos adiante, e o Senhor especialmente. E por isso nós também queremos te agradecer pelo seu exemplo, pelo seu serviço. Obrigado. E agradecer pela sua participação aqui no Compadre Francisco. Que bom. Aí vocês só não registrem esse como o primeiro milagre do Frei Albino, né? Pode deixar. Paz e bem, Frei. Até a próxima. Até a próxima. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuaremos trazendo notícias, informações e muito conteúdo franciscano aqui no programa Compadre Francisco. Até já! Compadre Francisco, Compadre Francisco. Estamos de volta e nós vamos seguir diretamente para Guaratinguetá, lá no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro, porque Frei Leandro Costa estreia hoje aqui em nosso programa o quadro Que Tal? Com curiosidades franciscanas. Frei Leandro, seja muito bem-vindo. Qual é a curiosidade que você irá nos apresentar hoje? Como ser rico sendo pobre, fecundo casto e livre mesmo sendo obediente? Que tal falarmos dos votos franciscanos? Paz e bem, eu sou o Frei Leandro Costa, aqui do Santuário do Primeiro Santo Brasileiro em Guaratinguetá. A nossa curiosidade hoje é sobre os votos de pobreza, castidade e obediência a partir do carisma de São Francisco de Assis. Após a sua ida frustrada a uma guerra, sua prisão e também o momento que ele entrega suas vestes ao leproso, São Francisco começa um tempo de conversão, muda de vida e se convence que o Evangelho, os termos de pobreza, obediência e castidade, seria o seu novo estilo de vida. Tendo se convertido, no ano de 1223, a regra de São Francisco é aprovada pelo Papa Honório III. Sendo assim, esses votos de obediência, pobreza e castidade passam a marcar a vida dos franciscanos. Todo mundo que encontra os franciscanos já percebeu que na sua cintura existe uma corda. Essa cordinha traz 3 nós. Cada nó é um voto. O primeiro voto é o voto de pobreza, nada materialmente deve segurar os frades. O segundo voto é obediência, obedecendo a Deus naquilo que os nossos superiores, nossos ministros nos mandam, a gente vivencia. E depois a castidade, que não é só a abstenção de coisas ligadas à sexualidade ou sexo. Não, é a liberdade de ser totalmente para Deus, para a igreja, no mundo. Embora eu tenha dito que os votos são vividos pelos frades ou freiras, mas não se limita somente a nós. Todos somos convidados a marcar a vida por uma sobriedade, o que se assemelha à pobreza, a obediência, aquilo que lhe é dado e chamado como responsabilidade na sua vida como casado, como solteiro, como cristão, e também no que diz respeito à castidade, né? Ser um homem ou uma mulher de contatos puros, simples, sem outras intenções. Sendo assim, todos nós, inspirados por São Francisco de Assis, como cristãos, somos convidados a viver os votos de pobreza, obediência e castidade no nosso dia a dia. Que São Francisco de Assis, o santo que nos inspira, que São Frei Galvão seja para nós um grande conselheiro também na vivência do Evangelho ao modo dos votos franciscanos.
Hoje, em nosso quadro, nós refletimos sobre os votos franciscanos, conselhos evangélicos dados a todo aquele que, inspirado por São Francisco de Assis, deseja viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco no próximo quadro, aqui no Compadre Francisco. Paz e bem! E assim, nós encerramos mais um episódio do programa Compadre Francisco. Que graça, que bênção poder acompanhar tantos programas ricos em espiritualidade franciscana em fé. O nosso agradecimento aos convidados de hoje, Frei Luiz, Frei Leandro e também Frei Albino com a Padaria dos Frades. Nós nos vemos no próximo programa, aqui na TV Selinalta, na Web TV Franciscanos. E você pode continuar nos acompanhando pela internet. Procure por @Compadre Francisco. Eu te espero e te encontro lá. Até a próxima. Paz e bem. Compadre Francisco.